Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente, para a gente começar a semana com tudo bem juntos e, é claro, também cheios de informação. E olha só, hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre os pets, porque o tempo, né, tá ali começando a ficar, como a gente fala no popular, mais quente. E é claro que eles também precisam da nossa atenção. Precisam também de muitos cuidados. Então a gente vai saber como é que a gente pode cuidar melhor dos nossos pets agora durante essa estação da primavera e do verão, tá? Não sai daí que vem muita dica boa hoje aqui. Também ainda hoje nós vamos falar sobre emagrecimento rápido. E aí, é saudável ou não? Vamos ter uma nutricionista hoje aqui no estúdio para explicar tudo isso pra gente. E também muitas matérias para a gente ficar informado do que está acontecendo aqui, né, na nossa cidade e também no nosso estado. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste e nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e pela presença de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar, tá, pessoal? Todos os dias por aqui, quem nos assiste sabe disso, que você ainda também pode nos acompanhar lá, né, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar. Tem ainda também o nosso canal no YouTube, que é por onde você consegue rever quantas vezes você quiser tudo o que aconteceu aqui durante a nossa programação. E ainda tem o nosso perfil lá no Instagram. Através dele, você vai conseguir acompanhar um pouquinho dos bastidores do que é que rola aqui na TV Mar. Então, a gente está te esperando nessas plataformas e, é claro, né, contamos com você também, com a sua companhia também por lá. Estamos te esperando. Vamos começar nosso dia por aqui hoje? Tá chegando aquela época do ano, né, gente, que é bem quente, como a gente fala geralmente aqui no popular, porque é o verão, né? Aqui a gente já começa a sentir os efeitos dessa estação desde a primavera. E quem também sente bastante são os pets. Eles precisam muito da nossa atenção e do nosso cuidado. E eu convoquei, foi convocação mesmo, tá? Uma pessoa muito especial, muito querida, para vir aqui trazer muitas dicas para a gente saber como é que a gente pode cuidar melhor deles. Doutora Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, trazendo informação para os telespectadores. A gente que agradece sempre a sua presença. Toda vez que você vem aqui é uma verdadeira aula, porque a gente acaba aprendendo muito. Já atendeu hoje logo cedo, correu aqui para o Bem Assim, daqui a pouco vai voltar para o atendimento. Obrigada, exatamente. Viu? Eu que agradeço. Vamos começar então falando um pouquinho? Vamos, sim. Os pets também, doutora Paula, precisam de cuidado durante essa estação da primavera, verão? Precisam sim. É muito importante a gente pensar assim. A primeira coisa, a temperatura corporal do pet, ela já é um pouco mais elevada que a nossa. Então, a partir desse princípio, ele já sente mais calor que os humanos. Certo. Fora isso, tem a camada de pelo, né? Tem os de pelos mais curtos, tem os de pelos mais longos e de pelos mais densos. Então, essa troca de temperatura com o ambiente, tentar resfriar o corpo, para eles, é muito mais difícil. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado redobrado com esses pets para que eles não sofram tanto. Você imagina, se eu estou com calor hoje ou agora, nesse ambiente que eu estou, o pet vai estar com calor acima disso. Então, esse cuidado, assim, é crucial. Tá. Muito se fala sobre o horário de passeio com os pets, né, durante essas estações aí da primavera e do verão. Tem um melhor horário mesmo? Eles sentem realmente, por exemplo, o chão quente? Porque eu fico pensando, se queima no nosso pé, imagina no pezinho, na patinha deles, né? A gente tem que pensar o seguinte, primeiro, que eles estão descalços, né? Sim. Eles vão para a rua passear com a patinha em contato com o solo. Segundo, que a patinha dele, o próprio corpo do cão, ele está mais próximo do chão. Então, por estar mais próximo do chão, ele sente a temperatura chegar no corpo dele de uma forma maior que a gente. Então, os horários têm que ser sempre horários com o pico de sol mais baixo. Ou a gente faz isso logo cedo, ou a gente faz no final da tarde. E quanto mais a época vai ficando quente, quanto mais cedo e quanto mais tarde, vai ser melhor para os pets não sofrerem. E ter sempre muito cuidado, gente, que a gente pensa que isso não precisa para os pets. É também usar protetor solar.
ele precisa ser específico para os pets, tá? Não pode ser o nosso, né? O pet é o pet, os humanos são os humanos. Então, a gente tem que usar, principalmente nas regiões que não tem pelo, que é o focinho, a face interna das orelhinhas, principalmente os pets que têm a orelhinha em pé, e aqui nas patinhas e barriguinha, se no caso ele for deitar ou ficar exposto no sol com você, de repente numa praia, né, numa praça, que ele fique ali mais à vontade. Eu já ia, inclusive, perguntar exatamente isso. Tem protetor solar para pet? Tem. Funciona mesmo? Funciona mesmo. A gente tem que sempre pensar assim, o mercado pet, ele está evoluindo muito. À medida que cada vez, né, a gente cria os pets com aquele carinho tão próximo da gente e a gente quer que o pet conviva com a gente. Então, se é a época de sol, né, é a época que eu vou mais para a rua, né, eu gosto mais de passear, eu gosto mais de ir a uma praia e eu levo o meu pet junto, então eu tenho que saber desses cuidados para que ele possa me acompanhar, mas ele me acompanhar e continuar com saúde, né? A exposição ao sol dos pets causa até problemas de câncer de pele, como causam nos humanos. Então, o cuidado com o protetor solar específico para pet, tá, gente? Lembrando disso, é essencial, tá? Além desse cuidado com os horários, né? O horário mais fresco, né? Que o pet sofra menos com esse calor. E a gente também tem que ter o cuidado, que eu sempre falo, essa época os pets socializam mais. Sim. As pessoas saem mais com seus pets, passeiam mais, levam mais à praia. Então, é uma época que tem mais pet na rua. Então, a gente também precisa se preocupar com a proliferação de pulga, carrapato e picada de mosquito. Nossa, muito então, sempre que sair de casa, é prevenção, tá, gente? Eu sempre falo, não é tratamento. Você não espera o pet ficar doente para você começar a fazer a prevenção. Você previne para que, principalmente nessa época, evite a contaminação de pulgas, carrapatos e mosquitos que trazem doenças, às vezes, que nem cura tem. E você tem, de repente, uma surpresa, né, desagradável de saber que seu pet contraiu uma doença que não tem cura, ou que a cura é muito difícil, ou que vai dar muito trabalho, porque simplesmente você não usou uma prevenção, que é um repelente específico para o seu pet. Perfeito, essa colocação. Doutora, água. Hidratação, né? A gente também precisa falar de hidratação, gente, para os pets, viu? Eles também precisam, né? Precisam muito. Tanto essa preocupação foi muito bem colocada por você. Às vezes o pet, ele não sente a vontade, às vezes ele está num momento ali tão letárgico, né, de sono, ou de preguiça, ou por conta do sol, como a gente fica, né, com aquela moleza, né? Então, ele não vai até o pote d'água, beber água. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dispor pela casa mais de um recipiente com água e a gente tem que trocar mais de uma vez ao dia, porque ele vai se sentir mais atraído por uma água fresca e por uma água que esteja mais perto, né? É como a gente, às vezes a gente pensa assim, eu vou ter que tomar água, eu vou ter que levantar, vou ter que ir até a geladeira e pegar, vou esperar mais um pouco. Mas se a água está aqui, né, num copo, numa garrafa ao seu lado, é mais fácil de você ingerir. Então, ter cuidado com essa ingesta de água do animal, fazendo isso. Se ele gosta de ficar ao seu lado, você está aqui assistindo seu programa maravilhoso e vai ficar aqui assistindo, querendo ver todas as matérias, o pet não vai sair do seu lado. Então, se você tiver um recipiente com aguinha fresca ali ao seu lado, o pet ele vai beber quando ele tiver com sede, sem precisar ter que sair de perto do tutor e ter que ir até o local onde geralmente fica esse recipiente com água. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando aqui de água, da nossa cidade, que é muito linda, maravilhosa, né? Que tem uma orla belíssima. Muitos pets vão ali passear na orla, né? Na praia. E aí eu aproveito para perguntar, tá liberado tomar água de coco? Tá liberado um suquinho ou não? É só água mesmo, hein, doutora? Tá liberado sim. O animal ele pode sim tomar água de coco, contanto que isso não seja um hábito do dia a dia, sim, todos os dias, né? Porque a gente tem que lembrar que também existe ali, não é só a água, existe outros nutrientes que você tomando com muita frequência, o PET, tá? Estamos falando de PET, ele pode ter um aumento de colesterol e a gente tem que ter esse cuidado. Já os sucos, se a gente oferecer da própria fruta, né? Ter cuidado que existem algumas frutas que os pets não podem e outras que os pets podem. Isso é muito fácil da gente, né, conseguir essa informação, mas oferecer sem açúcar. Sem açúcar. Isso é outra coisa. Mas o ideal é que seja realmente água. Muito bem. Vamos lá reforçar então quais são as frutas que não podem, sim, dar para os pets. Olha, a gente evita principalmente a uva, que é uma fruta que as pessoas gostam muito e normalmente tem mais frequência de ter em casa.
mas a uva ela causa uma lesão renal gravíssima em pet e a gente evitar principalmente as mais ácidas, principalmente para os animais que têm alguma sensibilidade, né, gastrointestinal. Mas aí, de resto, as frutas mais... eu gosto muito, que não se usa tanto para suco, mas a gente pode usar melancia, seu caroço, a gente pode usar melão, a gente pode usar mamão. São frutas bem aceitas pelo pet, tá? E ele vai ali estar nesse momento tão prazeroso. Uma coisa que você falando agora sobre esse passeio na orla, a gente também tem que ter muito cuidado de não deixar pets em carro, tá? Era até outro ponto também que eu ia trazer, porque infelizmente a gente vez ou outra acaba vendo alguma notícia, né, doutora Paula? Exatamente. De algum tutor que deixou o pet lá no carro e aí a temperatura a gente fica muito insuportável. Fica né? muito insuportável, às vezes até na boa intenção, tá? Você deixa quando você vai entrar de repente numa farmácia para fazer uma compra, você deixa quando você vai ao restaurante e o animal superaquece. Ele já tem essa temperatura corporal mais alta, essa troca de calor não é tão fácil como a gente. E às vezes você deixar um pouquinho do vidro só aberto, aquilo ali vira uma estufa. Sim. O animal superaquece e você pode chegar e encontrar o seu animal no estado já bem difícil de recuperar. Então, acontecendo qualquer caso assim, né, de um animal superaquecido com essa temperatura exacerbada, de repente o que você puder fazer, molhar uma toalha, colocar em cima do pet, colocar gelo nessa parte da virilha, da axila e procurar um serviço de atendimento. Eu já atendi um pet assim, que os tutores eram de fora, estavam viajando e tentaram entrar, na época o shopping não aceitava pet. Sim. E eles, por não aceitar, precisavam resolver alguma coisa que eles achavam que ia ser rápido, né? Porque de repente a gente perde meio a noção do tempo e deixaram com o dedinho do vidro aberto. De ventilação, né? De ventilação. E quem viu esse animal foi o segurança do shopping e tentou localizar o tutor e chegaram à clínica com esse animal já em óbito. Nossa. Então é muito triste lembrar sempre disso, não deixar o animal preso até em casa. Sim. Evitar não deixar de repente preso numa varanda onde bate o sol, tentar deixar num lugar que tenha sombra, que tenha ventilação e que ele possa ficar ali no conforto dele e ter uma vida bem legal no verão, como a gente também quer, né? Perfeito. Outro ponto, banho de mar. Tá liberado? Às vezes eles acabam ingerindo ali aquela água salgada, né? E aí, doutora? Tá liberado, sim, o banho de mar. Não cedo, como a gente sempre fala, tudo excesso é ruim, né? Então, ele tomar um banho de mar esporadicamente, né? Se ele gosta daquele banho de mar, se é prazeroso para ele, os cães amam água, né? Amam nadar. E lembrar o mais importante, evitar o horário de pico de sol, né? Se vê que o animal naquele banho de mar está tomando muita água, né? Está engolindo água sem querer, tirar aquele pet do mar e o mais importante depois dar um banho no seu pet. Sim. Porque imagina aquela sensação da água salgada, né, pelo corpo, preso no pelo da areia e ele ali, ele não ter o banho depois para ficar limpo. Porque aí o que é que vai acontecer? Ele vai ficar incomodado, ele começa a coçar, às vezes até a se mordiscar. E aí ele gera lesões no pelo e a própria umidade, né? Gera aquela lesões no pelo, aquelas micoses, que depois vai ser mais difícil de tratar. Pois é, coisa que eu vi dia desses assim no YouTube, que eu achei muito interessante. Você vai até colocar isso aqui para perguntar para a doutora Paula. Fazer piscina de gelo, algumas raças lidam bem, né, com essas temperaturas assim mais frias. E aí, doutora? Eles amam, né? Principalmente as raças com muito pelo e o pelo denso, né? Como os huskies siberianos, os akitas, que tem aquele pelo denso, né? Já são animais que foram até raças usadas para climas mais amenos, né? Então, a gente tem essas piscinas. Hoje existem piscinas para pets, existem tapetes gelados, que você mantém na geladeira e depois você coloca na sala para o seu pet deitar em cima. Principalmente quando ele vem de uma praia, do passeio, num horário mais quente, que você só pode ir naquele horário, ele pode deitar naquele tapete gelado. Você hoje em dia tem bebedouros, que ele mantém a temperatura gelada da água. Então, tem a piscina, você pode colocar o gelo na piscina. Se você vê que seu animal está com muito calor, você pode oferecer tudo isso para ele. É uma forma de agradar o seu pet, né? Mimar o seu pet e de gerar saúde. Porque ele vai estar naquele momento tão prazeroso e a gente sabe que os momentos, né, bons, né, para a gente, os momentos de prazer, melhoram até a nossa imunidade. Verdade. Doutora, para a gente então reforçar, 3 pontos que são muito importantes para os pets durante agora o verão. Tá. Os 3 principais pontos. Evitar horários de pico de calor, tá? Esse é um dos principais.
aumentar a ingesta de água para o seu pet e usar repelentes de pulga, carrapato e mosquito para que você não tenha a surpresa de seu pet pegar uma doença que às vezes nem cura tem. E 3 pontos que dá pra gente fazer, que tá liberadíssimo com os pets no verão. Liberar, tomar banho de piscina, tomar banho de praia com os cuidados que eu reforcei, oferecer picolé feito da fruta mesmo com água, né? Picolé de água de coco e aproveitar, gente. Aproveitar porque o pet é uma companhia maravilhosa, é uma companhia que está no lado na maioria das pessoas, né? E aproveitar com o seu pet, ele pode sim viver esse momento com você, tornar seus momentos mais alegres, contanto que ele tenha os cuidados essenciais. Perfeito, gente. Olha aí, tá vendo? Verão, primavera, né? Esse clima que a gente sente aqui na nossa cidade, que é mais quente, que é mais propício, dá sim para você poder aproveitar bastante com o seu pet. Claro, desde que você tome os cuidados adequados, né? Nada de só deixar ele em casa, né, doutora? Não, é até o sofrimento, né? Que você é pensa isso? assim, eu vou sair, ele vai ficar, e ele também percebe, né? Porque eu tô aqui o dia inteiro, a gente fica mais tempo fora, né? Sim. Então ele pode estar junto da gente. Pois é, pode sim, pode aproveitar bastante. Quem tiver mais alguma dúvida, quem quiser saber mais, doutora Paula, como é que pode fazer, por favor, compartilhe com a gente contatos, redes sociais, fique à vontade. Certo. Quem precisar de mais alguma informação, tiver alguma dúvida ou precisar de um atendimento, Clínica Veterinária Animal Amigo, aqui na antiga Amélia Rosa, 1176. O arroba é @animal.amigo e o nosso contato é o 99941 0544 e vai ser um prazer para mim poder ajudar e receber vocês. Coisa linda, gente. Muito obrigada, doutora Paula, mais uma vez. Parabéns, viu? Eu que agradeço a você a oportunidade. Sempre maravilhoso tê-la aqui. Bom dia. Eu também acho. Bom dia. Olha só, gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Você não sai daí que ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim.